O vazio do espaço se estendia além das janelas reforçadas da estação orbital Epsilon 7. Não era um vazio comum, daqueles que os livros descreviam como negro e infinito. Era algo mais denso, como se o nada respirasse devagar, esperando. A doutora Helena Vasquez ajustou os óculos de leitura, seus olhos fixos na tela principal. A missão era simples: monitorar o setor 30A, uma região remota do espaço profundo, onde sinais fracos de matéria escura haviam sido detectados anos antes. Ninguém esperava grandes descobertas. Era rotina, isolamento controlado. Helena havia aceitado o posto por escolha, 36 meses sozinha, com apenas o zumbido constante dos sistemas de suporte vital como companhia. A Terra era um ponto azul distante agora, visível apenas em transmissões atrasadas. As comunicações com o centro de controle em Genebra chegavam com um delay de 20 minutos, o que tornava as conversas mais pausas do que diálogos. Tudo nominal, ela diria. E eles responderiam: continue monitorando. Era reconfortante de certa forma, previsível. Naquela manhã, ou o que passava por manhã no ciclo artificial de luz da estação, Helena iniciou o protocolo diário. O café sintético aquecia sua mão enquanto ela calibrava os telescópios de longa distância. O setor 30A apareceu na tela como um borrão de estrelas distantes, salpicado por nebulosas tênues, nada fora do comum. Ela anotou os dados iniciais: radiação estável, temperatura ambiente no vácuo, 0 anomalias. O ar reciclado cheirava a metal e ozônio, um lembrete sutil de que a vida ali era frágil, contida em camadas de aço e código. Enquanto os sensores varriam o setor, Helena se permitiu um momento de devaneio. Pensou em sua filha, agora com 10 anos, crescendo em uma casa que ela mal reconheceria. As cartas holográficas chegavam mensalmente, cheias de desenhos infantis e perguntas sobre o espaço. Mãe, você vê aliens? Helena sorria sempre que lia aquilo. Não, ela respondia nas gravações. Mas o espaço era vasto o suficiente para abrigar segredos. Segredos que não precisavam de formas para existir. O primeiro sinal veio às 14h47, horário da estação. Um pico sutil nos dados de partículas. Helena franziu a testa, inclinando-se para a tela. Não era um erro de calibração. Os sensores secundários confirmaram uma flutuação na densidade de matéria escura, como se algo tivesse passado ali, deslocando o tecido invisível do vácuo. Ela pausou a gravação, reproduzindo os logs. O pico durou apenas 3 segundos. 3 segundos de nada mensurável, exceto por uma leve distorção na linha espectral. Centro de controle. Aqui Epsilon 7, ela gravou, voz calma. Observei uma anomalia menor no setor 30A, coordenadas 47 e 29. Pico em partículas, duração curta. Solicito verificação de dados remotos. Enviou a mensagem e esperou. O delay tornava tudo uma eternidade. Enquanto aguardava, Helena rodou simulações. Podia ser um fragmento de asteroide ou interferência solar. Mas o setor 30A estava longe demais das rotas conhecidas. Limpo. Sempre limpo. Os minutos se arrastaram. A estação rangeu levemente, um som familiar causado pela expansão térmica. Helena se levantou, esticando as pernas no corredor estreito. As paredes curvas, iluminadas por luzes LED suaves, pareciam mais próximas do que o habitual. Ela verificou os níveis de oxigênio. Normais. Pressão. Estável. Mas havia uma quietude no ar, como se o zumbido dos ventiladores tivesse diminuído. Ilusão, ela pensou. O isolamento brincava com a mente depois de meses. A resposta do centro chegou. Anomalia recebida. Dados confirmados como glitch de sensor. Recalibre primário e prossiga, sem ação imediata. Helena assentiu para si mesma. Glitch. Fazia sentido. Ela iniciou o recalibramento, os dedos dançando no painel tátil. Mas enquanto os sensores se reiniciavam, outro pico apareceu,
mais fraco, mas idêntico. Coordenadas ligeiramente deslocadas, como se o que quer que fosse tivesse se movido. Não era um glitch. Glitches não se moviam. Ela congelou, o coração acelerando devagar. Reproduziu os dados. O padrão era irregular, mas repetitivo. Uma onda de partículas que subia e caía, como uma respiração. Não uma respiração, algo pulsando. Helena ampliou a visualização espectral. Ali, no canto da tela, uma sombra. Não uma forma, apenas uma ausência de luz, um vazio dentro do vazio. Demasiado sutil para ser capturado em imagem estática, mas os sensores o registravam como massa. Centro anomalia recorrente. Ela gravou novamente, a voz um pouco mais tensa. Não é glitch. Sugiro análise prioritária. Enviou e se sentou, os olhos fixos na tela. O setor 30A parecia o mesmo, estrelas imóveis, mas agora ela sentia. Uma presença, não vista, não ouvida, apenas detectada, como um peso no ar que não se via. Os sensores biparam de novo. Outro pico, mais próximo. Helena aumentou o zoom. Nada, apenas o borrão eterno. Ela respirou fundo, o ar seco irritando a garganta. O que quer que fosse, não queria ser visto. Ainda não. Ou talvez já estivesse olhando de volta. A estação continuou seu giro lento, orbitando o nada. Helena esperou pela resposta, o silêncio se instalando como uma névoa. 20 minutos. 30. Nada. A comunicação piscava. Sinal enviado, sem confirmação de recebimento. Um delay normal, ela se disse. Mas o desconforto crescia, uma coceira na nuca. Algo estava errado. Não nos dados, na espera. Enquanto os minutos se estendiam, Helena notou o ruído. Um zumbido baixo, não dos sistemas, vindo de algum lugar além das paredes. Ela se levantou, escutando. Silêncio. Então, de novo, um sussurro mecânico, como engrenagens distantes girando devagar. A estação não tinha engrenagens. Era tudo eletrônico, silencioso. Ela verificou os logs de manutenção. Tudo nominal, mas o zumbido persistia, fraco, intermitente, como se algo se movesse lá fora, testando as defesas invisíveis da casca metálica. Helena voltou à tela. O setor 30A agora mostrava um padrão. Picos espaçados, cada um pouco mais intenso. Como passos no vácuo. O ar pareceu mais pesado. Ela piscou, forçando a calma. Isolamento, pressão, erro humano. Mas os sensores não mentiam. E o zumbido crescia. Se você está sentindo esse arrepio agora, como eu sinto ao narrar isso, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. O espaço guarda mais segredos. Helena se inclinou para a janela, o reflexo dela sobrepondo-se ao breu. Por um instante, achou ver um movimento. Lento, distante. Mas quando olhou de novo, só o vazio. O zumbido parou, deixando apenas a dúvida. Helena permaneceu ali, imóvel, o nariz quase tocando o vidro frio da janela. O reflexo de seus olhos, dilatados pela penumbra da estação, olhava de volta como estranhos. O movimento que ela jurara ver, uma ondulação lenta, como um véu se agitando no vácuo, havia sumido. Ilusão ótica, talvez, ou fadiga, mas o peso no peito não se dissipava. Ela se afastou devagar, os passos ecoando no piso metálico, e voltou à console principal. A tela piscava com os dados do setor 30A, linhas de números que dançavam como ondas em um lago quieto. Os picos continuavam, esporádicos, mas regulares agora, como um pulso que se aproximava. Helena ativou o filtro de ruído, tentando isolar a fonte. Os sensores mostravam flutuações na densidade quântica, algo que não deveria ocorrer em um vácuo puro. Matéria escura, sim, mas isso era diferente, mais intencional. Ela gravou uma nota de voz para si mesma, a voz baixa, quase um sussurro. Padrão emergente, não aleatório. Monitorar intensidade. Parou a gravação e reproduziu.
Sua própria voz soou distante, como se viesse de outro lugar na estação. O zumbido não retornou, mas o silêncio que o substituiu era pior. Um silêncio que pressionava os ouvidos, amplificando o som de sua própria respiração. Helena verificou o sistema de comunicação novamente. A mensagem para o centro de controle havia sido enviada, mas sem confirmação. O delay normal era de 20 minutos, mas agora o relógio marcava 45 desde o último envio. Ela tentou uma transmissão de teste. Y7 para centro. Status? Nada. Apenas o ícone de envio piscando, preso em um loop invisível. Ela se levantou, caminhando pelo módulo principal. A estação era um cilindro compacto, projetado para eficiência, não conforto. Painéis de controle em cada parede, telas que exibiam vital signs, oxigênio a 21%, temperatura 22 graus, umidade controlada. Tudo nominal. Mas o ar parecia estagnado, como se os recicladores não girassem com a mesma força. Helena tocou o painel de ventilação, quente, levemente. Ela franziu a testa e consultou os logs. Manutenção automática realizada há 2 horas, sem falhas. De volta à tela, o setor 30A revelava mais. Um novo pico, maior que os anteriores. Os dados mostravam uma distorção gravitacional mínima, como se algo com massa equivalente a um pequeno asteroide estivesse se aproximando. Mas os telescópios ópticos capturavam apenas estrelas fixas, nebulosas e móveis. Helena aumentou o ganho nos sensores infravermelhos. Ali, uma mancha térmica fraca, deslocando-se devagar. Não quente o suficiente para ser um corpo celeste natural, mas como um resíduo, uma assinatura que se dissipava antes de ser fixada. Seu coração bateu mais forte, um ritmo que ecoava o padrão na tela. Ela pensou em abortar o protocolo, ativar o modo de emergência. Mas o quê? Uma anomalia não visível não justificava pânico. Isolamento, ela se lembrou. Meses sozinha podiam distorcer a percepção. Erro humano sob pressão. Ainda assim, gravou outra mensagem. Centro, urgência. Anomalia persistente no 30A. Distorção gravitacional detectada. Comunicação instável. Aguardo instruções. Enviou, esperou. Os minutos se esticaram. Helena preparou um chá sintético, o vapor subindo devagar no ar imóvel. Bebeu em goles pequenos, os olhos nunca deixando a tela. O próximo pico veio, e com ele um tremor sutil na estação. Não um rangido de expansão térmica, mas algo externo, como uma onda passando pela estrutura. Ela se agarrou à borda da mesa, o chá derramando levemente. Os sensores de vibração confirmaram. Amplitude baixa, frequência irregular. Como se algo roçasse a casca externa. Ela correu para o painel de integridade estrutural. Sem brechas, sem impactos. Mas o tremor se repetiu, mais fraco, como um toque hesitante. Helena imaginou o que poderia ser. Detritos espaciais? Não, o setor era limpo. Algo vivo? Ridículo. O espaço não abrigava vida assim, mas a dúvida se instalava, uma semente crescendo no silêncio. Ela se sentou de novo, forçando a mente a focar nos dados. Os picos formavam um padrão agora. Subir, cair, pausar. Como uma observação, como se o que quer que fosse estivesse. Medindo. A resposta do centro finalmente chegou. Fragmentada. Y7. Dados. Glitch. Recalibre. 100. O sinal cortou, estalando como estática antiga. Helena reproduziu. Palavras incompletas. Voz distorcida. Glitch. De novo. Mas o tremor veio outra vez, sincronizado com o pico na tela. Ela congelou, os dedos pairando sobre o teclado. Algo estava respondendo. Ou imitando. O ar pareceu esfriar de repente. Helena verificou os controles térmicos. Nominal. Mas o frio era interno, um calafrio que subia pela espinha. Ela pensou em sua filha novamente, os desenhos holográficos de estrelas sorridentes. Mãe, o espaço é amigável? Ela havia respondido sim, sempre.
Mas agora, no silêncio da estação, a pergunta ecoava diferente. Outro pico, mais intenso. Os sensores mostravam a distorção gravitacional se aproximando das coordenadas da estação. Distante ainda, mas calculável. Em horas, talvez. Helena ativou o protocolo de lockdown parcial, selando as escotilhas internas. Não por ameaça física, mas pela ilusão de barreiras. O zumbido retornou então, baixo, vindo das paredes. Não mecânico dessa vez. Mais orgânico, como um ronco distante no vácuo. Ela se aproximou da janela mais uma vez, o coração martelando. O setor 30A se estendia lá fora, um mar de pontos de luz. E então, no canto do campo visual, uma forma. Não clara, não definida. Apenas uma silhueta escura, alongada, movendo-se devagar contra as estrelas. Como uma estrutura se contorcendo, mas sem luz refletida. Parcialmente visível, como se o vácuo a engolisse pela metade. Helena piscou. Sumiu. Mas o eco permaneceu na retina, uma mancha que não se apagava. O zumbido cresceu, vibrando nos ossos. Ela recuou, tropeçando na cadeira. Os dados na tela piscavam. Pico máximo. A distorção agora envolvia a órbita da estação. Algo estava aqui, observando, esperando que ela olhasse de volta. Helena se sentou no chão, as costas contra a parede fria. O silêncio retornou, mas carregado agora. Cada respiração sua parecia amplificada, como se ouvida por outro. A estação girava, o vazio girava com ela. E no setor 30A, os segredos se aproximavam, invisíveis, mas presentes. Ela esperou, não pela resposta do centro, pela próxima manifestação, sabendo que viria. Lenta, inevitável. Helena permaneceu no chão por longos minutos. O metal frio infiltrando-se através do traje isolante. Seus olhos fixos na janela, mas ela não ousava se aproximar novamente. A silhueta que vira, ou achara ver, pairava na mente como uma marca queimada. Não era uma forma clara, nada como as simulações de asteroides ou sondas perdidas que ela estudara na academia. Era alongada, irregular, como se o vácuo a moldasse em algo que não pertencia ali. Parcial, engolida pelas sombras do espaço. E agora, sumida, como se tivesse se retraído, esperando. Ela se levantou devagar, as pernas instáveis, e voltou à console. Os dados do setor 30A piscavam, o pico máximo estabilizando em uma linha reta. Sem mais flutuações. Nominal, de novo. Helena riu baixinho, um som seco que ecoou no vazio da estação. Nominal. A palavra soava falsa agora, como uma mentira repetida. Ela verificou os logs de vídeo da janela. Nada capturado, apenas o breu eterno, estrelas imóveis. Erro humano, pressão, isolamento absoluto, corroendo as bordas da sanidade. O chá derramado secava no piso, uma poça escura que ela limpou com um pano absorvente. O gesto rotineiro a acalmou por um instante, mas enquanto esfregava, o zumbido retornou. Fraco, vindo das paredes, não das ventiladoras, não dos processadores. Algo além, como um eco de dentro da estrutura. Helena parou, o pano suspenso no ar. Escutou. Silêncio. Então, de novo, um ronco baixo, pulsando em sincronia com seu coração. Ela tocou a parede, sentindo uma vibração sutil nas pontas dos dedos. Quente, não o calor ambiente, mas algo vivo, irradiando devagar. Não, murmurou para si mesma, a voz tremendo levemente. Ativou o scanner interno de integridade. Os resultados surgiram. Casca externa intacta, sem anomalias térmicas. Mas o zumbido persistia, migrando de uma parede para outra, como se testasse os limites. Helena imaginou olhos invisíveis, pressionando contra o metal, medindo a fragilidade. O medo do ser observada crescia, uma coceira que não se coçava. Ela não estava sozinha. Não mais.
Voltou à tela principal. A distorção gravitacional havia se dissipado, mas uma nova leitura apareceu. Flutuações quânticas nos sensores periféricos, não no setor 30A, mas ao redor da estação, como se o que quer que fosse tivesse circundado, mapeando. Helena ampliou o mapa orbital. Pontos de dados irregulares, formando um arco lento. Passos no vácuo. Ela pensou novamente. Ou uma órbita, algo se adaptando, reagindo à sua presença. Ela tentou a comunicação mais uma vez. Centro de controle Epsilon 7. Anomalia visual confirmada. Forma não identificada no setor 30A. Solicito evacuação de rotina. A mensagem enviou, mas o ícone travou, sem confirmação. O delay agora era indefinido, o sinal estalando com interferência. Helena reproduziu a última resposta fragmentada. Glitch, recalibre, 100. As palavras se dissolviam em ruído, como se algo as engolisse. Ela franziu a testa, recalibrando o transmissor. Falha no buffer de sinal. Por quê? A estação era nova, testada para anos de isolamento. O tremor veio então, mais forte que os anteriores. A estação balançou levemente, copos tilintando na mesa. Helena se agarrou ao console, o estômago revirando. Os sensores de vibração registraram frequência baixa, origem externa. Não um impacto, mas uma pressão gradual, como dedos traçando a casca. Ela correu para o monitor de câmeras externas. As imagens mostravam o vazio, painéis solares imóveis. Mas no canto da visão, uma distorção. Não uma forma, apenas uma curvatura no ar, no vácuo, como se o espaço se dobrasse devagar. Parcialmente visível, tremeluzindo contra as estrelas. Helena congelou, o fôlego preso. Era aquilo. A mesma silhueta, mas mais próxima agora, contorcendo-se como uma estrutura viva, movendo-se com lentidão deliberada, não agressiva, não rápida, apenas presente. Ela ativou o zoom, mas a imagem borrava. Os pixels se dissolvendo em ruído. Impossível de fixar, como se rejeitasse ser capturada. O zumbido intensificou, vibrando nos dentes dela. Algo reagia à sua observação. Respondia. Ela recuou, tropeçando em uma cadeira. O coração martelava, ecoando o pulso dos dados. Medo existencial a invadiu. E se não fosse uma ameaça, mas algo além da compreensão humana. Um erro em sua missão. Um erro nela mesma. Meses sozinha, decisões sob pressão, e agora isso. Isolamento absoluto, transformando rotina em pesadelo. Helena pensou em abortar tudo, ativar o sinal de emergência global. Mas o que diria? Vi uma sombra que se move? Eles a chamariam de volta, sim, mas o que ficaria para trás? O setor 30A pulsando, esperando. O tremor parou. A distorção sumiu da câmera. Silêncio novamente, mas carregado de expectativa. Helena se sentou, as mãos tremendo ao digitar uma nota pessoal. Forma observada, movimento lento, não hostil, mas intencional. Percepção alterada, sensação de ser medida. Salvou o arquivo, criptografando-o. Por precaução, caso o erro fosse dela. Os minutos se estenderam. Ela preparou uma refeição sintética, mastigando devagar, o sabor insosso na boca. O ar parecia mais denso, como se o oxigênio se rarefizesse. Verificou os níveis, normais, mas o desconforto persistia, uma dúvida que minava cada pensamento. E se o centro não respondesse porque não podia? E se a interferência fosse intencional, algo bloqueando o caminho de volta à Terra? Outro pico nos sensores, mais próximo. Helena olhou para a janela, hesitante. Nada. Mas o zumbido sussurrava de novo, orgânico, como uma respiração coletiva. Ela fechou os olhos, forçando a calma. O espaço era vasto, segredos infinitos. Mas este era pessoal. Observando-a, esperando que ela cometesse o erro humano final. Ignorar o desconhecido. Se você está sentindo esse peso no ar, como Helena sente agora, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo.
O silêncio guarda respostas. Helena abriu os olhos. A tela piscava, nova leitura. A distorção gravitacional retornava, circundando mais apertado. Horas, talvez minutos. Ela se levantou, o corpo pesado. A estação girava, o vazio com ela. E algo girava junto, invisível, mas cada vez mais próximo. A dúvida se transformava em certeza. Não era mais observação. Era contato. Lento, incompreensível e inevitável. Helena respirou devagar, o ar da estação entrando e saindo como um ritual forçado. A tela piscava à sua frente, os números dançando em padrões que agora pareciam familiares, quase íntimos. A distorção gravitacional se fechava, um laço invisível apertando ao redor da órbita. Horas, pensou ela, ou menos. O corpo pesado a ancorava ao assento, mas a mente vagava, traçando linhas entre o real e o imaginado. Isolamento absoluto. Meses sem toque humano, sem vozes além das gravações atrasadas. E agora isso, um contato que não pedia permissão. Ela se inclinou para o console, os dedos hesitantes sobre os controles. Ativou o protocolo de escaneamento de alta resolução, direcionando todos os sensores para o arco de flutuações. Os dados fluíram. Densidade quântica alterada, partículas se alinhando em uma grade irregular, não aleatória, como se algo desenhasse um mapa, usando o vácuo como tela. Helena pausou, o coração ecoando o pulso da tela. Mapa de quê? Dela, da estação, do setor 30A, que outrora era só um ponto vazio nos relatórios? O zumbido retornou, mais próximo agora, emanando do painel sob suas mãos. Não um som mecânico, mas algo texturizado, como fibras se esticando devagar. Ela retirou as palmas, sentindo o resíduo de calor. Quente demais. Os termômetros internos marcavam 22 graus, mas ali, no metal, era como uma febre sutil. Helena se levantou, recuando um passo. A estação parecia menor, as paredes curvando-se para dentro, pressionando o espaço disponível. Ela caminhou até o módulo de observação secundário, uma câmara com janelas panorâmicas blindadas. O vazio lá fora era o mesmo, estrelas frias, nebulosas distantes, mas o silêncio carregava peso, como se o nada escutasse cada passo dela. De volta ao console principal, ela tentou acessar os arquivos de backup. As gravações iniciais do setor 30A, radiação estável, 0 anomalias. Mas ao reproduzir, um ruído se infiltrou. Estática fina, entrelaçada nos dados limpos. Helena congelou, ampliando o áudio. Não era interferência solar. Era o zumbido, embutido desde o primeiro pico, como se tivesse estado lá o tempo todo esperando ser notado. Erro humano, murmurou ela, a voz baixa, testando o ar. Eu ignorei. Sob pressão, falhei em ver. Os sensores biparam. Novo pico, o mais intenso até então. A distorção gravitacional agora roçava a periferia da estação, causando um tremor leve, contínuo. Não um abalo violento, mas uma vibração que subia pelas solas dos pés, infiltrando-se nos ossos. Helena se agarrou à borda da mesa, os dentes rangendo com o ritmo. Os monitores de integridade piscavam. Tensão na casca externa, 0. 2% além do nominal. Nada crítico, ainda. Mas o suficiente para imaginar rachaduras invisíveis, o vácuo bisbilhotando para dentro. Ela ativou as câmeras externas de alta definição, girando os ângulos para o setor 30A. As imagens surgiram, painéis solares imóveis, o breu salpicado de pontos luminosos. Então, no feed da câmara dorsal, uma anomalia. Não uma forma completa, mas uma curvatura lenta no tecido do espaço, como uma membrana se esticando contra as estrelas. Parcialmente visível, tremeluzindo nas bordas, como se lutasse para se materializar. Alongada, contorcida, movendo-se com uma lentidão que desafiava a física conhecida. Não flutuava, orbitava, sincronizando com o giro da estação. Helena ampliou.
Os pixels se dissolveram em borrão, mas por um segundo, uma protuberância, como um apêndice, testando o vazio ao redor. O zumbido intensificou, agora dentro da cabeça dela, pulsando com o sangue. Ela piscou, afastando-se da tela. A visão alterava tudo. Não era mais uma sombra distante. Era algo que respondia, reagindo à sua atenção. Como se a observação dela o alimentasse, o tornasse mais real. Medo existencial a invadiu, uma onda fria que questionava o propósito da missão. Exploração. Resgate de dados? Ou apenas um erro humano enviando-a para o nada onde o desconhecido esperava? Helena pensou em sua filha, os desenhos de estrelas amigáveis. Mãe, volte logo. As palavras ecoavam agora como um adeus, perdidas no delay infinito das comunicações. Ela tentou o transmissor novamente. Centro de controle, emergência. Contato não identificado no perímetro. Forma parcial observada. Evacuação imediata solicitada. A mensagem enviou, mas o sinal estalou, fragmentando-se em ruído, sem confirmação. O ícone travou, como se o espaço engolisse as palavras. Helena recuou, o peito apertado, isolamento total agora, sem âncoras, apenas ela, a estação e aquilo. O tremor cresceu, a vibração se tornando um ronco baixo que reverberava nas paredes. Ela correu para o armário de emergência, pegando o kit de análise manual, um scanner portátil, relicto de treinamentos antigos. Ligou-o apontando para a janela principal. Os resultados surgiram. Flutuações eletromagnéticas anormais, alinhadas com a distorção externa. Algo reagia à consciência humana, talvez aos campos elétricos do cérebro dela, amplificados pela estação. Helena baixou o scanner, o suor frio escorrendo pela testa. Medo de ser observada se transformava em pavor. E se não fosse observação, mas estudo? Um erro dela, uma falha na missão, atraindo o incompreensível. A forma na câmera se moveu então, devagar, contornando a visão. Mais próxima, a curvatura se estendendo como tentáculos de sombra, roçando o limite da casca. Não tocava, mas pressionava, causando outro tremor. Helena se sentou no chão novamente. As costas contra o console, os joelhos puxados para o peito. O zumbido preenchia o ar, orgânico, como múltiplas respirações sincronizadas. Ela fechou os olhos, mas as imagens persistiam. A silhueta parcial, impossível de compreender por completo. Visível o suficiente para aterrorizar, invisível o bastante para duvidar. Os minutos se arrastaram em eternidade. O tremor parou, o zumbido diminuiu para um sussurro. Silêncio novamente, mas alterado. Helena abriu os olhos. A tela mostrava a distorção estabilizando, como se esperasse. Ela se levantou, trêmula, e digitou uma nota final. Contato iminente. Percepção comprometida. Se eu errar agora, é o fim da observação. Salvou o cursor piscando como um olho. A estação girava, o vazio com ela. Algo girava junto, mais próximo, paciente. A dúvida se dissolvia em aceitação relutante. O desconhecido não explicava. Invadia. Lento, silencioso. E ela, no centro, cometendo o erro humano de esperar um pouco mais. Se esse silêncio te incomoda tanto quanto a Helena, inscreva-se no canal. O próximo passo revela o que ela não pode mais ignorar. Helena se moveu devagar pelo módulo, verificando cada painel como um ritual de sobrevivência. Os níveis de oxigênio caíam 0, 1%, nominal ainda, mas o ar parecia rarefeito, carregado de expectativa. A forma lá fora, ou sua ausência, alterava a percepção. Cada sombra na estação agora parecia viva. Cada rangido um sussurro. Isolamento psicológico, ela se disse, mas o scanner portátil confirmava. Campos quânticos distorcidos, reagindo a movimentos dela, como se o que quer que fosse mapeasse não só a estrutura, mas a mente dentro. Outro pico, mais íntimo.
O zumbido pulsou em uníssono com seu pulso e, por um instante, Helena sentiu um puxão. Não físico, mas cognitivo, como se pensamentos fossem sondados. Ela parou, a respiração rasa. Medo do erro sob pressão a paralisava. Ativar o sinal de socorro global. Abandonar os dados do 30A. Ou continuar, arriscando o incompreensível. A câmera capturou um vislumbre final, a curvatura se retraindo, sumindo no breu, mas o eco permanecia, uma presença que não partia. Helena sentou-se, os olhos fixos no vazio. Contato feito. Agora a espera verdadeira começava, inevitável, sem respostas. Helena permaneceu sentada, o peso do console pressionando suas costas como uma âncora invisível. O vazio além da janela não piscava, não mudava. Estrelas fixas, um mar de pontos frios que pareciam observar de volta. A forma havia se retraído, engolida pelo breu do setor 30A, mas sua ausência era mais pesada que a presença, como se tivesse se infiltrado nos cantos da estação, esperando nos silêncios entre os zumbidos dos sistemas. Ela respirou fundo, o ar entrando seco, quase relutante. Contato feito. Mas o que significava contato quando nada tocava? Os minutos se estenderam, o relógio da estação marcando o tempo em tiques suaves, mecânicos. Helena se levantou devagar, as pernas dormentes do chão frio. Caminhou até o painel de dados secundário, os passos ecoando como sussurros no corredor estreito. A tela mostrava os logs finais, flutuações quânticas estabilizando, a distorção gravitacional dissipando-se em uma linha reta, nominal. A palavra piscava em verde, mas soava oca agora, como um eco vazio. Ela reproduziu as gravações das câmeras externas, imagens borradas, estrelas imóveis, nada da curvatura, nada da silhueta alongada, apagada. Como se nunca tivesse existido, mas existira. Helena sentia isso nos ossos, uma certeza que minava a lógica. Isolamento absoluto corroía as bordas da mente, transformando dúvida em convicção. Ela tocou a janela, o vidro gelado sob os dedos, e imaginou o que vira. Não uma entidade, mas algo maior, uma estrutura que se movia com a lentidão do espaço mesmo. Parcial, sempre parcial. Como se o vácuo a censurasse, revelando apenas o suficiente para perturbar. Medo psicológico se instalava, uma névoa que embaçava os pensamentos. E se fosse um erro dela? Uma falha na calibração dos sensores, amplificada pela pressão de meses sozinha, erro humano sob o peso do desconhecido. O zumbido retornou então, fraco, vindo do teto. Não orgânico dessa vez, mas um pulso ritmado, sincronizado com o batimento dela. Helena parou, a mão ainda na janela. Escutou. Silêncio. Então, de novo. Um ronco baixo migrando para as paredes. Ela verificou os diagnósticos internos. Tudo nominal, sem falhas elétricas, sem interferências. Mas o som persistia, como se a estação respirasse junto com ela, observada, não só pelo centro distante, mas por algo que se adaptava, reagindo à sua presença. O medo crescia, lento em camadas, isolamento transformando rotina em armadilha, o nada se tornando hostil de forma silenciosa. Ela voltou ao console principal, os dedos tremendo ao acessar os arquivos de transmissão. A última mensagem para o centro, emergência, forma observada, evacuação, havia sido enviada, mas sem eco. O delay agora era um abismo, o sinal perdido em estática fragmentada. Helena tentou uma gravação final. Centro de controle Y7. Dados do 30A comprometidos. Anomalia. Integrada. Solicito confirmação imediata. A voz dela saiu baixa, hesitante, como se temesse ser ouvida por mais que os receptores em Genebra. Enviou. Esperou. O ícone piscou, preso em um loop eterno. Enquanto aguardava, os sensores periféricos biparam. Uma leitura nova,
partículas se alinhando em padrões que ecoavam os picos iniciais, mas agora internos, dentro da órbita da estação. Não uma aproximação, mas uma disseminação, como se o que quer que fosse se espalhasse, infiltrando os dados. Helena ampliou o mapa, pontos irregulares, formando uma rede sutil ao redor dela, não agressiva, não rápida, apenas abrangente. Ela piscou, o suor frio escorrendo pela nuca, sensação de ser medida, dissecada sem toque. O desconhecido não atacava, observava, esperando o erro humano que a faria duvidar de si mesma. O tremor veio suave, uma vibração que subiu pelo piso como uma onda, não forte o suficiente para alarmar os protocolos de emergência, mas persistente, pressionando a casca externa. Helena se agarrou à mesa, o estômago revirando. Os monitores de integridade mostravam tensão mínima, 0, 3% agora, nominal. Mas o ar parecia mais denso, o oxigênio carregado de um peso invisível. Ela caminhou até o módulo de suporte vital, verificando os tanques. Níveis estáveis, mas o zumbido se intensificou, emanando dos tubos, como se o sistema respirasse com algo além dela. De volta à janela, Helena hesitou. O setor 30A se estendia lá fora, um borrão de estrelas que pareciam mais próximas, como olhos piscando devagar. Então, no canto da visão, um movimento. Lento. Uma curvatura no vácuo, a mesma silhueta parcial, alongada e contorcida, roçando o limite da órbita. Não inteira, nunca inteira, apenas uma protuberância se estendendo, testando o espaço entre elas. Visível por um segundo, tremeluzindo contra o breu, antes de se retrair, Helena congelou, o fôlego preso. Não sumiu completamente, um resíduo permaneceu, uma sombra que dançava nas bordas da retina. Impossível de compreender por completo, mas real o suficiente para alterar tudo. O impacto psicológico veio como uma maré, decisões se dissolviam em dúvida. Ativar o sinal global, abandonar a missão ou continuar, cometendo o erro fatal de esperar mais dados? Helena recuou, tropeçando na cadeira, o coração martelando. Isolamento existencial a sufocava, sozinha no nada, com algo que reagia à sua consciência, talvez moldado por ela. Fenômeno físico, respondendo ao pensamento humano, ou pior, algo que havia como o desconhecido. Ela pensou em sua filha, as cartas holográficas cheias de perguntas inocentes. Mãe, o que você encontrou? Nada que pudesse explicar, nada que quisesse. Os dados na tela mudaram então. Os picos do 30A, toda a observação acumulada, começaram a se apagar. Linhas se dissolvendo em zeros, arquivos corrompendo em estática. Helena digitou furiosamente tentando salvar. Tarde demais. O setor 30A desaparecia nos dados finais, como se nunca tivesse pulsado. Nunca tivesse chamado. Nominal, mas o zumbido persistia, baixo, dentro dela agora, um eco que não parava. Se esse vazio te consome como consome Helena, inscreva-se no canal para revisitar os segredos que o espaço esconde. A história termina, mas o silêncio permanece. Helena sentou-se novamente, os olhos fixos na tela vazia. A estação girava, o vazio com ela. Algo girava junto, invisível, mas integrado. A observação do 30A se fora, apagada como um sonho ruim, mas a sensação ficava, observada, medida, tocada pelo incompreensível. Ela esperou, o ar imóvel ao redor, não pela resposta do centro, pela próxima respiração do nada, lenta, inevitável e sem fim.